A paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados, quem vos comunica é teu irmão Cristo, pastor Fernando Santos, do canal A Verdade que a Bíblia Traz. Vamos falar mais um tema muito importante, muito interessante, que é o culto. Vem comigo depois da vinheta. Glória a Deus. A ordenança para o culto está registrada na Sagrada Escritura. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, tem muitas passagens bíblicas falando do culto. No Antigo Testamento, para se oferecer cultos, era necessário o sacrifício de animais, para assim Deus receber o culto. E eram os sacerdotes que ofereciam, e Deus assim recebia o culto. Na nova aliança em Cristo, nós somos um culto a Deus. A nós pertence, foi dado a nós, por graça e misericórdia e direito, de nós ser o culto a Deus, a adoração a Deus, o sacrifício de louvor somos nós a Deus. Paulo, instruindo na carta de Coríntios, na carta de Romanos e em outros textos, ele deixa bem claro a respeito do culto. Para quem é o culto? O porquê do culto? Qual a maneira de cultuar a Deus? Há muitas pessoas que dizem que não tem maneira de cultuar a Deus. Existe sim, sobre o culto, sobre o que Deus deixou. Aqui no capítulo 12 de Romanos, o nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. Aqui ele vai falar sobre apresentar a Deus o culto. E como? Com o corpo, apresentando a Deus com o corpo, oferecendo a Deus a culto. E esse culto, ele deve ser um culto com inteligência, sabedoria e saber o que está fazendo. Um culto racional, uma mente voltada para a glória de Deus. Saber o que está se passando no culto, saber o que foi orado, saber o que foi pregado, saber o que foi ali ensinado, saber o que foi louvado, saber se o cântico está sendo para a glória de Deus ou não está sendo. Então, ao observar sobre o culto, o que nós pensamos, o que nós examinamos sobre o culto, se quando o homem vai a um local de culto, colocando a expectativa no pregador, a expectativa no cantor, no orador ou no conjunto, isso já não é culto. Quando o homem vai reunir um local, colocando a expectativa na placa da igreja, na igreja que ele serve, não a Deus, já não é culto. E é humanismo. Pode até ser a palavra culto, porém, para o homem. E ele vai se decepcionar porque não é culto para Deus. O culto tem que ser direcionado a Deus. No culto, nós não vamos ali por ir. Culto nós vamos participar. Paulo está ensinando a igreja aqui em Roma, ou seja participando do culto. Ofereça a Deus o culto. Ofereça o seu corpo. Você pode ver que no capítulo 12, versículo 4 diante, ele vai continuar a falar sobre o culto aqui para a igreja de Roma e para ser exemplo aos demais. Fala sobre o corpo que é oferecido a culto. Ele tem muitos membros, certo? No versículo 4 tem muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Cada um, quando reúne o culto, tem algo para fazer para Deus. Uns cantam louvores, uns oram, uns profetizam, uns têm revelações, uns têm salmo, uns têm doutrina. Desde que faça tudo para edificação. E aonde está o texto? Esse texto está aqui, no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 26. Paulo também instruindo a respeito do culto, ordem e referência ao culto. Que farei, pois, irmão? Quando os juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O culto a Deus, ele traz edificação para a igreja. Se não trouxe edificação para a igreja, não é culto a Deus, é culto dos homens. Então, trazendo tudo isso, é adorar a Deus, prestar adoração a Deus,
E a palavra louvor significa elogiar a Deus. Até os cânticos devem saber se está elogiando a Deus ou falando muito no homem. E às vezes é uma joia rara, perdida no nosso meio, é a adoração a Deus. Ultimamente canta-se tanto, mas e o louvor a Deus? E na oração voltado para Deus. E o culto, ninguém pode sair da casa dele ou também pode adorar a Deus em casa, pois isso é culto. A expectativa não é receber. Receber algo de Deus pode receber em qualquer lugar, deitar, levantar, de joelho, em pé, no trabalho, fazendo algum negócio, resolvendo alguns afazeres do dia a dia. A Bíblia ensina que o culto é se doar, é oferecer. Ninguém vai para o culto buscar uma bênção, uma vitória. Isso é diminuir o culto, diminuir o valor do culto e falar que Deus está ali numa vitória, uma bênção. O nosso Deus é muito maior do que isso. Capítulo 4 de João, versículo 23. A hora agora, e esta é a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus ou o Pai em espírito e em verdade. Então, é oferecer a Deus o culto. E alguém fala mais, quanto mais eu adoro, eu recebo recompensa. Não. A recompensa dos verdadeiros adoradores, ou privilégio, já foi dado lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. Abriu a porta do céu para os verdadeiros adoradores adorar o Pai em espírito e em verdade, o que só o sumo sacerdote podia fazer. Quando ia oferecer a Deus sacrifício de louvores, agora toda a humanidade pode fazer, coberto pelo sangue da nova aliança, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo faz com que nós adoramos o Pai em espírito e em verdade, direcionado pelo Espírito Santo. Alguém reúne e diz: eu não senti nada. O culto não é para você sentir mesmo, não. O culto é para oferecer. O tal profeta não falou para mim. O culto é para o profeta falar, não. O culto é para nós oferecer a Deus. A sensação quando nós reunimos, oramos, bendizemos a Deus, recebemos a palavra para edificação, ouvimos cântico para edificação. Se Deus usar alguém para falar uma revelação ou profecia, que seja para edificação, e isso é o culto a Deus. A honra é nós reunir no nome de Cristo, com o propósito de adorar, ali já é a recompensa. A Bíblia diz que é mais compensativo, ou mais recompensa em doar do que receber. Nós doamos o louvor, oferecemos a Deus o louvor. E o culto não é para tomar saber quem está chegando atrasado, quem vai ser o pregador, quem vai ser o cantor, quem vai tocar, quem vai fazer a oração inicial, quem vai fazer a oração no meio, quem vai dar a palavra no meio. Não. O culto não é perguntar onde está o pregador, aonde está o líder, aonde está o diácono, o cooperador. Não, o culto não é isso. O culto é o que o Isaac fez no capítulo 22 de Gênesis. Aonde está o Cordeiro? Aonde está Cristo? Aonde está o centro de toda a humanidade? Aonde está Cristo em nosso meio? Cristo está sendo honrado com a minha vida e a sua? Isso deve ser a pergunta. Não é saber quem é o pregador, quem é o cantor, quem é o que vai tocar, quem é o tecladista, quem é o baterista, seja lá quem vai tocar o instrumento. É saber quem é aquele que usa o instrumento, se ele está ali. E ele deixou uma promessa. Mateus 28, eu estarei no meio do meu povo todos os dias, até a consumação do século. Eu preciso entender se ele está no nosso meio ou se ele não está. Então o culto não é sobre mim, o culto é sobre Cristo. O culto não é sobre a placa da igreja, o culto é sobre Cristo. Porque até se for sobre a placa de igreja, sobre o templo feito por mão de homens, o culto deveria ser de fora, pois a placa fica de fora. Então o culto é quem está. E nós temos que tomar muito cuidado, porque Cristo está batendo na nossa porta, querendo entrar e ser juntamente conosco. O culto não é, eu fui no culto, eu saí de lá fogo puro. Não. O culto é o fogo do Espírito Santo descer
e queimar toda a nossa impureza, depois de nós conseguir oferecer a Deus um culto espiritual. O culto é nós orando, louvando a Deus, pedindo a Deus para falar conosco, para Deus rasgar nós ali por dentro e colocar algo sobre ele. O culto a Deus é para nós ir com o pensamento de glorificar a Deus, para nós voltar contentes, dizendo: eu consegui oferecer a Deus o culto. Quantos de nosso meio, eu e você, não vamos ser hipócritas, reúne um local para ser como um fiscalizador, um fiscal da fé, fica fiscalizando como que a pessoa prega, como que a pessoa canta, como que a pessoa ora, como que a pessoa toca, e esquecemos que o centro não são eles, é Deus. É perguntar todo dia que reunir: Deus está recebendo a oração? Deus está recebendo a minha adoração? Como que está meu coração? Será que as minhas vestes foi mais uma vez lavada no sangue do Cordeiro antes de falar o nome dele? Será que a minha vestes está sendo alva ou sendo purificada pelo sangue de Cristo? Pois é Cristo, o teu sangue, que faz com que nós oferecemos a Deus o culto. Quando alguém estiver cantando, seja alguém que ore para Deus honrar Ele. Quando alguém estiver pregando, seja alguém que está no culto ali orando para Deus usar Ele. Quando alguém está tocando, seja alguém que ore para Deus usar o que está tocando, o que está orando pelos enfermos. Culto é para ficar celebrando data. Culto é para lembrar. E aqui eu entro no culto da ceia para nós terminar. A data que Deus deixou é o quê? E nem deixou o dia. Quando reuni ali no culto de ceia, relembra minha morte, minha crucificação, minha ressurreição, e espera até que eu volte. E quando Cristo arrebatar a igreja, quando Cristo tirar a igreja na terra, lá em cima nós vai ter o primeiro culto, e Cristo vai ali naquele banquete espiritual oferecer a grande ceia chamada Bodas do Cordeiro. E lá o culto não vai ter hora nem de começar e nem de terminar. Será um culto para sempre. Aqui nós estamos ensaiando. Então vamos ensaiar bem ensaiado o culto a Deus. Vamos, toda vez que reunir, na garagem, no meio do mato, no templo, qualquer lugar na rua, vamos conseguir oferecer a Deus o culto. Que Deus seja louvado, Deus seja agradecido e Deus seja bendito através de cada ação nossa, através de cada trabalho nosso, que possamos cultuar a Deus no nosso trabalho, em casa, no ministério, seja louvor, pregação, seja compositor, seja tocador, seja obreiro, obreira, em nome de Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a todos, para a glória de Deus.